Olá, meus amigos, estamos começando mais uma edição do nosso Hora H. Grande abraço a todos que nos acompanham diariamente aqui pelo canal 15 da TV Comunitária, trazendo sempre as principais informações do dia. Quem nos acompanha também pelo Facebook diariamente tem informações a toda hora sobre aquilo que ocorre de mais importante na nossa cidade. E algumas notícias postadas ainda na noite de ontem, terça-feira, acabaram bombando no Facebook, porque realmente elas começam a mudar situações que pareciam consolidadas. Eu vou fazer aqui um breve comentário, en passant, como se costuma dizer no jornalismo, mas, por exemplo, o caso Vinícius terá um novo julgamento no Tribunal Regional Eleitoral, TRE, de São Paulo. Você vai dizer, uai, mas já não estava decidido? Estava decidido. Mas todos nós falávamos aqui que ainda não havia acabado, que recursos estavam sendo impetrados e eles haveriam de ser apreciados e julgados. E dentre estes recursos tem lá um que se chama embargos de declaração e que acabou por ser acatado, sendo encaminhado já para a mesa lá no Tribunal Regional Eleitoral, com a finalidade de que seja marcada a data de julgamento destes embargos de declaração, que pedem, se não outra coisa, que não seja o efeito modificativo daquela decisão de 6-0 que os adversários do Vinícius tomaram no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Vinícius, que chegou a ser cassado, ter os votos anulados, na sentença de primeira instância no Fórum de Marília, sentença assinada pelo juiz Silas Silva Santos e que provocou um revertério tremendo, inclusive a possibilidade de marcação de novas eleições para prefeito aqui na cidade. Lembram-se disso? Finalzinho do ano passado, aí o Vinícius recorreu para o Tribunal Regional Eleitoral e aí ficou aquele lenga-lenga, como se costuma dizer popularmente, até que no dia 18 de abril deste ano aqui nós tivemos um julgamento. O Vinícius foi empossado por força de uma medida precária, uma liminar, foi empossado prefeito, houve o recurso e no julgamento do recurso no Tribunal Regional Eleitoral, dia 18 de abril deste ano, uma quinta-feira, o Vinícius acabou sendo, entre aspas, absolvido. A tese defendida pela oposição de abuso do poder econômico, de abuso da mídia nas últimas eleições, acabou não emplacando. 6-0. 6-0. Você vai dizer, pô, mas com um resultado desse, não tem como espernear. Bom, mas haviam documentos, haviam provas que não chegaram a ser levadas em consideração porque houve o entendimento no Tribunal Regional Eleitoral de que elas chegaram depois de que o caso havia já inclusive sido encaminhado para julgamento, já iniciado o julgamento, porque teve um primeiro julgamento, 2 votos foram atribuídos nesse primeiro julgamento e aí houve a suspensão, por causa daqueles pedidos de vistas no processo. Lembram-se disso? Muito bem, foi no dia 7 de março que aconteceu isso. E aí foi marcado um novo julgamento depois dos pedidos de vistas para o dia 18 de abril. Nesse ínterim, nesse meio tempo, de 7 de março para 18 de abril, o PMDB de Marília, por exemplo, ingressou na ação e apresentou novas provas, novos documentos. Mas teve todo aquele forrobodó, como popularmente se diz, e aí isso tudo acabou não sendo levado em consideração, não chegou sequer a alterar o relatório apresentado pela desembargadora Marli Ferreira, relatora do caso Vinícius. Estou falando tudo isso para os senhores se recordarem, voltarem a pensar com a cabeça lá de trás ainda em relação a tudo que aconteceu. Muito bem, e agora? E agora, o PMDB meteu um mandado de segurança contra a desembargadora Marli Ferreira, dizendo que a Constituição e a legislação eleitoral obrigam o recebimento dessas novas cargas, o ingresso daquele partido que legitimamente disputou a eleição e que está entendendo que também foi lesado por aquilo que foi levado à Justiça Eleitoral. Moral da história, para nós concluirmos e resumirmos tudo isto, a desembargadora modificou o posicionamento inicial, acolheu o PMDB, não apenas como assistente, como coadjuvante nesse processo do caso Vinícius, mas como autor.
Ele é um dos autores do processo agora, ao lado do PSDB, PTB, aqueles que originalmente deram entrada a essa matéria na Justiça Eleitoral. E acolheu as provas, inclusive novas, não apenas aqueles documentos inicialmente apresentados, que não foram analisados, quando daquele 6-0 no tribunal, mas também tem um punhado de gravações, segundo a gente sabe, segundo foi informado, altamente comprometedoras contra o prefeito Vinícius Camarinha no período eleitoral. E agora, os tais embargos de declaração que precisam ser julgados e que pedem o efeito modificativo, ou seja, modificar o resultado, modificar a decisão do dia 18 de abril, isso vai ter que passar de novo pelo crivo dos juízes e dos desembargadores. Então, pode mudar tudo. Ah, mas é certeza que vai mudar? Alguém tem certeza de alguma coisa nesse mundo, ainda mais da justiça? De maneira nenhuma. Cada cabeça uma sentença. Tem que aguardar o julgamento, mas haverá nova reunião em plenário, novamente os 7 desembargadores somando o presidente, e aí então vamos com os novos fatos, com os novos argumentos, provavelmente até com um relatório, você ter então uma análise nova de tudo isto, um novo julgamento, quem sabe um novo resultado. Daqui a pouquinho a gente vai falar a respeito desse assunto. Eu quero comentar rapidamente uma outra informação, e nós vamos tratar tudo disso aqui dentro do nosso Hora H. Caso Samuel da Farmácia, nós estamos acompanhando, é um caso que corre sob sigilo de justiça, por se tratar, é a característica da ação, não é uma AIG, uma ação de investigação eleitoral, é na verdade uma AIME, é uma ação de investigação, de investigação, se não me engano, de mandato, de impugnação de mandato eleitoral, AIME, ação de impugnação de mandato eleitoral, e ela corre sob sigilo de justiça. É contra o vereador Samuel da Farmácia, quem impetrou a ação foi o PSD, o presidente do PSD aqui na cidade é o ex-vereador Marcos Rezende, mas se cassado for o Samuel da Farmácia, acusado de abuso do poder econômico e de compra de voto nas últimas eleições, não é o Marcos Rezende o beneficiado, é o Mingão da Indurbe, ele que é o suplente, ok? Moral da história, o processo está andando, as testemunhas são 11, já foram ouvidas, as alegações finais já foram apresentadas, o Ministério Público Eleitoral já se manifestou e o parecer é pela cassação do mandato do Samuel da Farmácia, e ontem, terça-feira, dia 4, o processo subiu concluso, ou seja, tudo que tinha que ser feito já foi feito, para as mãos do juiz eleitoral, Dr. Silas Silva Santos. O julgamento, admite-se, acredita-se, eu falei com vários advogados, deve acontecer, deve ter uma sentença até a próxima sexta-feira, portanto até depois de amanhã. Aguardemos, senhores, muitos acontecimentos estão por vir. E não é só, hein? Tem mais que a gente vai falar ao longo do programa. Fiquem conosco. Jornalismo com credibilidade. Informação de qualidade. Hora H, com Ailton Medeiros. Para quem exige a verdade dos fatos. Muito bem, hoje é quarta-feira, dia 5 de junho, hoje é dia da ecologia, dia também de São Bonifácio. Rogai por nós. Em 1981 era diagnosticado nos Estados Unidos o primeiro caso de AIDS do mundo. Estão faltando 209 dias para o final do ano. Começa aqui a edição de número 114 do Hora H pelo canal 15 da TV Comunitária de Marília. Economize energia elétrica com o SHED europeu da Estruturas Metálicas Brasil. Cobertura de estruturas metálicas com grande capacidade de iluminação e ventilação natural. Ecológico e sustentável. Estruturas Metálicas Brasil. Qualidade e segurança na sua obra. Oferece. Veja agora os destaques principais desta edição do Hora H.
Caso Vinícius, desembargadora Marli Ferreira modifica decisões, acata o PMDB como autor do processo, recebe novas provas contra o prefeito e pede para marcar novo julgamento no Tribunal Regional Eleitoral. DAEM, novo diretor quer manter equipe e procedimentos administrativos que vinham sendo adotados na autarquia. Polegado também não pretende mudar a jornada de trabalho que gerou polêmica e nem a pauta da próxima reunião do Conselho Deliberativo. Sistema viário. Endurbe estuda inversão de mão de direção da Castro Alves e impacto que a medida pode trazer no centro. Por outro lado, ruas Bassan e Joaquim Nabuco terão mudanças em breve. Servidores. Secretário da Fazenda diz que sem aumentar a arrecadação, Prefeitura não consegue dar sequer um INPC parcelado. Situação financeira tão precária que salários estarão ameaçados a partir de setembro. Você vai ver também a posição do Sindicato dos Servidores em relação a essa história toda. E aqui no estúdio, nós vamos tratar de uma questão extremamente importante que tem novidade também. A história da licitação dos ônibus, quem é que fica, quem é que deixa de ficar operando transporte público em Marília. Com estas e outras notícias, entra no ar ao vivo a partir de agora, mais esta edição do Hora H. Nós vamos a um breve intervalo, rapidinho, nós vamos voltar já já. Quero, antes de mais nada, destacar para os senhores do Jornal da Manhã, não precisa nem pôr no ar aí, não precisa nem colocar no vídeo a página do Jornal da Manhã, eu já estou mostrando aqui. Destaque hoje, jovem fica em estado grave após capotar na Via Expressa. Via Expressa é um perigo, as pessoas têm que andar com muita responsabilidade, o pé no acelerador com bastante cautela, porque ali é um perigo de fato. Impacto violento arremessou a vítima para fora do carro. Ela permanece internada na UTI. Destaque do Jornal da Manhã, traz também aquele caminhão que pegou fogo rodando aí na rodovia do Contorno. Meio Ambiente, Marília tem série de eventos este mês. Enfim, destaques importantes, Jornal da Manhã, você liga, assina, recebe diariamente em sua casa, no seu escritório, melhor veículo de comunicação impressa da cidade. 3311-5400 é o telefone, nosso grande parceiro, Jornal da Manhã, repito, 3311-5400. Breve intervalo, volto já já com o convidado no estúdio e todos esses assuntos importantes e polêmicos para você. Já já. Clientes espalhados pelo Brasil e até no exterior. Mais de 3.500 obras realizadas. Parque Fabril com 16.500 metros quadrados. Desenvolvimento de projetos, fabricação e montagem de estruturas metálicas industriais, comerciais e residenciais de médio e grande porte. Constante evolução tecnológica é o seu maior diferencial, propiciando mais qualidade, durabilidade, beleza e agilidade nas obras. Know-how adquirido em mais de 40 anos de atuação no mercado faz da Estruturas Metálicas Brasil uma das mais conceituadas e respeitadas empresas do setor no país. Estruturas Metálicas Brasil, qualidade e segurança. Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Urbanos de Marília e Região. Sede própria desde setembro de 1992. Defesa permanente dos direitos e reivindicações da categoria. Assistência odontológica especializada à disposição do trabalhador. Atendimento à categoria nas cidades de Marília, Veracruz, Galha, Oriente, Pompeia, Paulópolis, Quintana, Herculândia, Tupã, Bastos e Iacri. Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Urbanos de Marília e Região. A serviço do trabalhador há 25 anos. Rua Marcos Bordion, 815, Santa Antonieta. Delícias que dão água na boca.
Cortes especiais de carnes assadas na brasa. Garantia de maciez e sabor incomparáveis. Frango desossado e crocante como você nunca viu. Costelão, joelho de porco e costelinha assados lentamente. Sem falar dos espetinhos e do torresminho mais sequinho e crocante de Marília. Encomendas para sábados, domingos e feriados. Delícias exclusivas do Costelão na Brasa. Aqui a carne é de qualidade, bem temperada e assada na brasa. Vem pra cá. Muito bem, estamos de volta, vamos ao primeiro giro de notícias do nosso programa, do nosso Hora H, e eu recebo aqui no estúdio, havia uma promessa de que ele estivesse conosco no dia de ontem, terça-feira, mas acabou tendo que viajar de última hora e não veio aqui, mas está conosco novamente o Eduardo Nascimento, ex-vereador, ex-presidente da Câmara Municipal e autor, já falamos daquela Câmara, autor da ação popular que pede a nulidade, a suspensão, a nulidade das licitações dos ônibus aqui na cidade. Pede a imediata suspensão também dos contratos firmados pela Prefeitura com as empresas declaradas ganhadoras da licitação e mais, a responsabilização do atual prefeito, que botou as novas empresas para atuarem, e dos dois ex-prefeitos, o Mário Bulgarelli, que iniciou o processo de licitação, ou os processos, que são dois, e o Tiziano Toffoli, que o sucedeu e deu sequência. O Eduardo Nascimento está aqui no estúdio. Eu quero tocar nessa questão, Eduardo, logo no início do nosso programa, para que tenhamos tempo suficiente para discutir isso e os demais temas importantes que temos aqui, porque essa ação popular que o senhor impetrou, mandou para a Justiça, e o senhor já explicou aqui da vez em que esteve anteriormente, acho que segunda-feira, né? Esteve conosco aqui, que o fez com base em tudo que está acontecendo, esse imbróglio todo, e principalmente naquele requerimento que foi mandado à Câmara, aprovado pelo presidente da Câmara, Luiz Eduardo Nardi, sustentado na tribuna pelo vereador Erval Rosa Seabra, recomendando ao prefeito, por causa de irregularidades, corrupção, que se tinha notícia e tudo mais nessa história das licitações, a imediata revogação das licitações e o rompimento dos contratos em nível administrativo com as novas empresas. Muito bem, agora nós temos novidades. A ação popular resultou já uma novidade, e esta novidade é a seguinte: o Dr. Silas Silva Santos, que é o titular da Vara da Fazenda Pública aqui de Marília, nós postamos essa informação, inclusive, na página do Hora H no Facebook ontem à tarde, início da noite. O Dr. Silas determinou a juntada da sua ação popular com a ação civil pública que é movida pelo Ministério Público de Marília, pedindo a mesma coisa que o senhor pede. E a liminar que havia sido concedida em primeira instância aqui para a ação, nesta ação civil pública, no que diz respeito aos ônibus, ele estendeu a sua ação popular. Ocorre que isso já foi para o Tribunal de Justiça em São Paulo, já veio ordem para suspender as licitações, veio ordem para tirar as novas empresas de circulação, mas a Prefeitura fez o quê? Ao invés de colocar a empresa anterior, ela tirou as novas empresas, mas editou um decreto emergencial concedendo às mesmas empresas que a Justiça mandou tirar o serviço de transporte público aqui de Marília. Bom, como é que fica? Teve um passo nessa história da ação popular, mas esse passo não surte, não resulta em medida prática nenhuma até o momento. É isso? Prazer em tê-lo aqui. Prazer é todo meu, Ailton, cumprimentar os telespectadores do Hora H. É como nós explicávamos segunda-feira, né? O que nós fizemos não é novidade, não é segredo para ninguém, que o Ministério Público já tinha conhecimento disso, através dos documentos que o Ministério Público tinha. A Câmara Municipal tem conhecimento disso, até o requerimento do presidente Nardi, com aprovação de 11 vereadores, né, dizendo que houve corrupção, que houve pagamento de propina nessa licitação. O que nós pretendemos com a nossa ação popular é que, se ocorreu tudo isso de ilegal, de ilícito durante o processo, que as pessoas, que os gestores sejam responsabilizados. Que eu já disse aqui inúmeras vezes e volto a repetir, porque o município não pode ser prejudicado, o usuário não pode ser prejudicado. Se houve tudo isso, que o Ministério Público
Está escrito denunciou. um monte de ações. Passou pela Câmara o requerimento citando isso, é gente ligada ao prefeito. O próprio prefeito Vinícius, quando candidato ainda, nós exibimos até uma fala dele, disse que não faria a licitação do jeito como ela foi feita. Aí eles tomam posse e botam as empresas para funcionar. E como te disse também... Ninguém entende nada, né? Como o grupo do atual prefeito era crítico, ferrenho desse processo licitatório e dessas empresas, nós achávamos que eles não iam dar ordem de serviço para que essas empresas começassem a explorar o transporte, o transporte coletivo na nossa cidade. Para nossa surpresa, assinaram a ordem de serviço. Então, tudo muito estranho, há uma nuvem negra que paira sobre todo esse processo. Se as empresas foram através dessa sentença do Tribunal de Justiça, se elas foram consideradas, se esse processo foi considerado nulo, não tinha porquê nesse contrato emergencial contratar essas empresas. Eu não tenho nada contra a empresa nenhuma, eu estou falando, não registro para empresa nenhuma. O que nós queremos é dar luz a tudo isso que aconteceu e nós sabemos o que aconteceu. Eu não posso falar aqui porque você sabe que esse povo está com o poder na mão, nós sabemos o que aconteceu. Nós sabemos por que essas empresas estão operando, nós sabemos o que aconteceu, nós sabemos de tudo. O Ministério Público sabe de tudo, todo mundo sabe. É uma questão de tempo. Agora, todo mundo sabe e não acontece nada. O que está ocorrendo aqui na cidade? Corrupção não passa recibo, né, Hilton? Como é que faz? Como é que se prova? Então isso leva um tempo até constituir prova. A Câmara teria, ao invés de fazer só um requerimento pura e simplesmente, deveria ter proposto, o presidente Nardi poderia ter proposto uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, para ouvir essas pessoas, para ouvir pessoas que têm algo a dizer sobre esse processo. Agora, a gente já percebeu que os vereadores não vão tomar essa iniciativa, embora na última sessão, segunda-feira, alguns vereadores tenham ocupado a tribuna, fazendo críticas ao serviço que está sendo prestado à população. Só perfumaria, né? Bom, mas é outra história. Agora, o senhor que já é o autor dessa ação popular, pedindo que tudo isso seja esclarecido, que as licitações sejam suspensas, anuladas, seja o que for, e que os prefeitos, o atual e os dois ex, sejam responsabilizados, o senhor não poderia, por exemplo, propor uma comissão processante, uma comissão parlamentar de inquérito na Câmara? Uma comissão processante? Claro. Só que como o primeiro passo foi a ação popular. No segundo passo, com certeza, nós vamos estar Então é a sua intenção fazer isso? É a nossa intenção fazer isso também. Porque qualquer cidadão pode fazê-lo, né? Pode. A lei orgânica do município prevê. CPI é prerrogativa dos vereadores. Dos vereadores, mas a processante... Mas a comissão processante de qualquer cidadão, eleitor, em dia com suas obrigações, pode propor uma comissão processante. Agora, o prefeito tem maioria de vereadores na Câmara. O senhor acredita que adianta propor? Adianta, até porque se votaram favoravelmente ao requerimento que faz essas denúncias, não tem motivo nenhum para votar contra uma comissão processante. Até tem que ter coerência na posição. Quem não deve, não teme. Né? E uma comissão processante, ela não condena ninguém, nem julga ninguém. Agora, eu acabei de apurar o seguinte, Eduardo Nascimento, que a ação civil pública, só para que as pessoas tenham conhecimento, até advogados, é de número 4125/2012, movida pelo Ministério Público, que obteve liminar para suspender as licitações, mas não foi cumprida a liminar. E a ação popular é de número 2528, essa de sua autoria, de 2013. Agora juntou as duas, o doutor Silas falou, as duas tratam da mesma questão, vou juntar as duas e a liminar que eu dei na ação civil pública está valendo para a ação popular. Está valendo, mas não foi cumprida, não tem cumprimento. Aí o que aconteceu? O seu advogado acabou protocolando isso no final da tarde de anteontem, no fórum, um pedido de anulação do decreto emergencial assinado pelo prefeito, baixado pelo prefeito, botando as duas empresas para rodar. Qual é a finalidade aí? Eu vou reiterar. E com base em que isto aí? Se ficou comprovado, se a justiça, a sentença do Tribunal de Justiça, é no seguinte sentido, de que houve direcionamento nas licitações. Porque se a justiça deu razão à ação civil pública movida pelo Ministério Público, se ela sentenciou favoravelmente, é porque ela acatou os argumentos do Ministério Público, que eram o quê? Que houve direcionamento na licitação, que o processo todo foi errado, foi ilícito. Não é? Então, se essas empresas não estavam em condições, já que, até porque, segundo informações, as empresas também pertencem ao mesmo grupo, que também não pode, o edital proíbe isso. Então, teriam disputado os dois grupos de licitação de uma empresa não tem poderia. Certidão negativa de débito, enfim, um monte de ilegalidades aconteceram durante esse processo.
Então, se o Tribunal de Justiça já disse que essas empresas não podiam operar, se não pode operar de forma definitiva, muito menos emergencial. O fato do Tribunal de Justiça dizer não podem ser essas duas empresas, o prefeito tira as duas empresas, aí ele baixa um decreto emergencial e bota as duas empresas de novo. O senhor acha que há uma ilegalidade aí? Foi arbitrário esse decreto do prefeito? Eu acredito que sim. Se elas não estavam aptas a operar, se participaram de um processo que não foi considerado transparente, não foi considerado idôneo, e mesmo assim o prefeito peita uma decisão judicial e contrata elas emergencialmente, eu acredito que ele cometeu-se um ato e isso tem que ser apurado. E é isso que nós estamos buscando na ação popular e é isso que, nesse novo pedido nosso, é isso que nós estamos pretendendo. Que é de nulidade do decreto. Do decreto do prefeito. Agora, a Câmara Municipal deveria votar o referendo desse decreto, o artigo 3º do decreto prevê isso, trata-se de concessão e tem que passar pela Câmara, na última segunda-feira, mas não votou. O senhor já foi vereador, tem amigos vereadores, tem conhecimento lá dentro da Câmara Municipal. Chegou a conversar com alguém e questionar por que é que não votou isso? Olha, segundo informações que eu obtive, não de forma oficial, é de que não foi colocado em votação porque eles temiam não ter um quórum para aprovar esse referendo. Até porque, se o prefeito está incorrendo aí num desrespeito à justiça, se os vereadores votam favoravelmente a esse contrato emergencial, vão estar incorrendo no mesmo erro. Eu acredito que possam ser também corresponsabilizados por isso. Quer dizer, no futuro, se existir a responsabilização do prefeito por este Claro. ato, vamos colocar aqui, um ato arbitrário, supostamente arbitrário. É isso que está sendo, inclusive, questionado nessa ação popular, agora com o pedido de nulidade do decreto. Os vereadores também poderão ser responsabilizados futuramente, caso isso ocorra. Claro, e já existe jurisprudência para isso. Tem o caso da cidade de Rio Preto, onde o prefeito cometeu uma ilegalidade e para dar um verniz de legalidade, ele encaminhou para a Câmara para aprovação legislativa. A Câmara aprovou e os vereadores responderam solidariamente por improbidade juntamente com o prefeito. Olha, está me chegando uma informação aqui através de um e-mail de que o Tribunal de Justiça teria dado uma nova decisão esta que deverá baixar na cidade nas próximas horas, mandando voltar a circular no lugar das duas novas empresas. Não tenho ainda, não apurei ainda. A fonte é segura, eu conheço a pessoa que me passou a informação, mas eu não tenho ainda condições de apurar a veracidade completa, total, a oficialidade desta informação. Porque tem muita informação e contra-informação também, né? Virou um balaio de gato essa história do transporte. Esse processo também, nós sabemos, envolve muitos interesses e envolve um serviço que movimenta quantias... 600 milhões de reais. 600 milhões de reais num contrato de 15 anos. Então, isso, inclusive, reitero aqui que o município perdeu e muito, porque em Bauru, essas mesmas empresas que ganharam a licitação em Marília pagaram luvas para o município. Para poder... não houve nada disso? Pelo menos de forma oficial, não. Esse de forma oficial que me preocupa, porque se não for de forma oficial, se tenha sido de forma extraoficial, meu Deus do céu, foi para o bolso de alguém. Bom, o negócio é o seguinte, vamos deixar isso do jeito que está. Mudando o assunto de pato para ganso, quero aproveitar a presença aqui no estúdio do Eduardo Nascimento, o ex-vereador Eduardo Nascimento, que tem bastante conhecimento em relação a isso, e principalmente em relação a essa matéria que nós vamos tratar agora, que é o caso Vinícius, porque ele foi candidato a vice-prefeito na coligação PSDB-PTB, e o PSDB-PTB foi essa coligação autora deste processo que foi denominado caso Vinícius. Então, está aqui uma das partes interessadas nessa história. Depois de taxar os advogados do PMDB de Marília, que entrou no caso também, lembram-se disso, de audaciosos, esse é o termo usado pela desembargadora, e de entender que as medidas judiciais tomadas por esses advogados estão, entre aspas, tumultuando o processo, a relatora do chamado caso Vinícius, desembargadora Marli Marques Ferreira, simplesmente voltou atrás e modificou as decisões anteriores dela. Então, alguma coisa tinha nessa história, tinha razão, certamente, o PMDB em fazer os questionamentos que fez, senão ela não voltaria atrás, mas nem morta. A desembargadora Marli Ferreira admitiu o PMDB no processo e acatou os novos documentos juntados pelo partido. Agora o PMDB não é simples assistente dos então autores da ação que acusa o Vinícius Camarinha de abuso de poder econômico e de uso da mídia nas últimas eleições, mas sim interveniente, esse é o termo usado, ou seja, ele passa a ser autor também, ele pode intervir diretamente no caso. Isto é o mesmo que ser autor, tanto que
a desembargadora Marli Ferreira já determinou as devidas anotações na capa dos autos, ou seja, vai constar na capa do processo que o PMDB também é autor da ação. Isso foi informado pelos advogados do PMDB, que compõem o escritório de direito Souza e Silva Consultoria Jurídica de Marília. Dentre os novos documentos que agora foram admitidos no processo de maneira oficial, está a escritura de declaração registrada em cartório na cidade de Bragança Paulista por um dos sócios proprietários do grupo de comunicação CMN aqui de Marília, Marcel Augusto Sertain. Nele, esse técnico de informática, Marcel, afirma ser apenas laranja, é esse o termo utilizado, dos verdadeiros donos do grupo composto pelas rádios Dirceu AM, Diário FM, do Jornal Diário de Marília, Vinícius Camarinha e o pai dele, o deputado federal Abelardo Camarinha. Quem fala isso é o Marcel na escritura de declaração registrada em cartório. Esse é um dos documentos. Isso derruba a tese inicial da relatora Marli Ferreira de que o Vinícius não tinha vínculos comprovados com esses veículos onde teriam ocorrido e sido praticadas ilegalidades e irregularidades no último processo eleitoral. Agora, além desse documento, tem quase 2 dezenas de novas gravações, que eu não sei quais são, mas consideradas cabais, devastadoras, comprometedoras contra o Vinícius dentro do processo eleitoral, obviamente. Quer dizer, vai solapando aquilo que a relatora escreveu no relatório dela, que foi votado e deu 6-0 para o Vinícius no Tribunal Regional Eleitoral no dia 18 de abril. Hoje pela manhã, o ex-candidato a prefeito e atual presidente do Diretório Municipal do PMDB, o empresário Antônio Augusto Ambrósio Tato, falou para a reportagem do Hora H. Eu estive lá para conversar com ele, até porque o que houve de mudança nessa história do caso Vinícius foi provocado pelo PMDB. Muito bem, ele disse que o partido quer apenas o cumprimento da legislação eleitoral e a responsabilização de quem eventualmente praticou ilegalidades. Acompanhe a entrevista. Nós disputamos as eleições dentro das regras. O que nós queremos é que aqueles que eventualmente tenham cometido ilegalidades sejam responsabilizados por isso. Se as leis existem, é para ser respeitadas. Desta maneira, esperamos que um novo julgamento possa rever tudo o que aconteceu da forma como aconteceu. A relatora do caso Vinícius está agora acolhendo o PMDB como autor da ação junto com os demais partidos que representaram contra o atual prefeito e recebendo a documentação entregue pelo PMDB. O que é que isso pode mudar no julgamento desse caso? Primeiro, que o PMDB não será apenas um assistente no processo. Vai ter plenos poderes, entendeu, para agir. Quanto aos documentos apresentados como provas, eles dizem claramente quem é os donos dos jornais e das rádios de Marília, que é o Vinícius e o pai dele. Isso derruba a tese da relatora, que diz que não tinha essas provas. Hoje elas são consistentes e estão lá. Porque o que ela disse que não tinha provas é que deu 6-0, 7-0, não importa o resultado lá. Isso derruba a tese da relatora. O senhor acha que os juízes e desembargadores agora poderão fazer um novo julgamento tendo em mãos documentos que provam o contrário daquilo que a relatora colocou no documento apresentado a eles? Foi claro, nós temos gravado que os desembargadores, juízes, falavam que não tinha documentação que comprovasse. Pois o PMDB já tinha colocado essas documentações e não foi apresentado. Agora eles vão ter esses documentos na mão. Eu acredito na justiça. Só isso. O senhor acredita que pode mudar o resultado? Eu estou mostrando documentações e gravações que provam com a fala deles mesmo. O senhor está levando o processo adiante porque o senhor pretende caçar o prefeito Vinícius, fazer uma nova eleição, disputar essa nova eleição? A única coisa é que o PMDB fez uma campanha limpa, dentro dos critérios corretos que a justiça determinava, e nós queremos que todo mundo haja da mesma maneira. Se alguém cometeu alguma irregularidade, tem que pagar por isso. Eu não vou aceitar que me enfiem pela garganta, porque eu não sou esse tipo de pessoa, que perdemos uma eleição
e que tem que ficar quieto. Não. Perder eleição é normal. Eu acho que isso aí é uma coisa natural. Agora, como perdeu? Não só eu, como os outros candidatos. Eu não aceito que a disputa seja desigual. Eu não posso disputar um campeonato onde só aceita que eu coloque no meu campo de jogo 8 elementos, enquanto o outro está com 11. Não pode. Quer dizer, o PMDB quer apenas o cumprimento daquilo que é legal. Apenas o que é legal. Hora H. Isso é importante frisar, né? Que o partido está em busca apenas daquilo que é legal. Eu, particularmente, também sou defensor disso. Se alguma ilegalidade ou irregularidade foi praticada, alguém tem que ser responsabilizado por isso. Você está jogando futebol, aí de repente alguém jogando futebol pratica as regras do voleibol e mete a mão na bola, fala, pera um pouquinho, não pode pôr a mão na bola, isso é falta. Se for dentro da área, pênalti e outras coisas mais. Então, tudo tem regra, as leis existem, elas têm que ser cumpridas. Agora, nesse momento, você já pensou uma reviravolta, mudar o resultado desse julgamento, de repente caçar, manter a cassação, porque a primeira instância cassou, do Vinícius, ter um novo processo eleitoral. Meu Deus do céu, a cidade vai ficar empolvorosa. Então, na verdade, a gente torce para que aquilo que tenha sido praticado de ilegal e de irregular, se eventualmente o foi, as pessoas sejam punidas por isso e esses atos sejam então desfeitos. E, por outro lado, a gente fica na torcida, né? Pelo amor de Deus, a cidade não merece isso. Agora, eu queria ouvir a sua opinião, Eduardo Nascimento, o senhor que é parte interessadíssima nessa história, até porque é um dos autores da ação na coligação PSDB-PTB. Assim como disse o Tato do PMDB, o nosso objetivo é o mesmo, é buscar justiça. No meu entendimento, dizer que a CMN, que o Jornal Diário, que as rádios Dirceu e Diário não são de propriedade dos camarinhas, é brincar com a inteligência das pessoas. Até porque quando atearam fogo no jornal, não sei se você se lembra desse episódio. Eu não estava aqui na cidade. E acusaram, na época, o Camarinha, ele, para se defender, publicou nos jornais, na rádio dele, que ele jamais colocaria fogo no patrimônio da família dele. Então, e quem que administra hoje a CMN? Vai lá agora, tá lá o Garrocino, que administra a CMN, não sai de lá, tá lá o dia inteiro, ele que dá ordem. Pergunta para os funcionários quem é o patrão. É simples. Agora, as pessoas que defendem esse pessoal aí, defendem porque não sentiram na pele, como eu senti durante a campanha, o que é você ter sua moral ofendida, o que é ser atacado, o que é sua família sofrer as consequências de um grupo que quer o poder a todo custo. Se não acontecer nada nesse processo, você vai ver o que vai acontecer nas próximas, o que esse povo vai ser capaz de fazer nas próximas eleições. Agora, teremos um novo julgamento, os embargos de declaração serão julgados, o TRE vai marcar a data e pode mudar. O pedido é efeito modificativo daquele 6-0 lá no TRE de São Paulo, no dia 18 de abril. O senhor acredita em mudança? Olha... Com esses novos documentos, com as novas formas, eu não sei quais são essas gravações, mas disseram que são contundentes, elas podem de fato mudar o rumo da história? Olha, a justiça foi feita aqui em Marília, na primeira instância. Aí a gente ouve as pessoas falarem, lá em São Paulo é diferente, lá envolve outra... Bom, tudo bem, foi 6-0. Se houver realmente justiça, se tivesse que acontecer realmente justiça, mudaria essa situação. Mas eu não acredito em mudança, não. Eu não acredito. Você acha que prevalecerá o resultado inicial? Eu acredito, porque eles vão voltar atrás. Esse povo vai voltar atrás, apesar de todas as provas contundentes, apesar de todo mundo saber, minha filha de 13 anos saber de quem é a CMN, saber como é que o que eles fizeram, as arbitrariedades que cometeram nessa campanha, eles ficaram 4 anos atacando todos os adversários. Quem surgia como potencial candidato, eles destruíam, não mediam esforço em achincalhar e acabar com... E fizeram isso com todos os candidatos que oferecia algum tipo, que tinha condições de fazer algum tipo de enfrentamento. Eles praticamente aniquilaram, destruíram, e você sabe o poder que a mídia tem. Agora, o fato, lá no TRE, de terem acolhido o PMDB como autor também, agora ele passa a ser autor junto com o PSDB e o PTB. O PT já caiu fora, que não recorreu. E depois também acolher os documentos e essas gravações novas aí apresentados pelo PMDB. O senhor acha que é indício de que entenderam que a coisa não podia ser do jeito como foi no dia 18 de abril? Eu acho que isso aí está funcionando mais como estratégia dos advogados, para que quando esse processo subir para Brasília,
essas provas já estejam ali integradas no processo. Entendi. Então pouco importa o resultado do novo julgamento. O importante é que esse novo julgamento ele já condensará esses novos documentos e provas para quando subir para o TSE em Brasília, já está tudo correto, no mesmo processo. Não poderia esse processo subir sem essas provas que foram apresentadas, que as provas da inicial já eram contundentes. As provas depois apresentadas pelo PMDB, meu Deus, aí então era pá de cal. Mas eu sou jornalista, eu vou insistir na pergunta. Não existe nenhum risco de mudar esse negócio? Esse novo julgamento? Em São Paulo, eu acho muito difícil. Muito bem. A minha opinião pessoal. Gostaria que fosse diferente. Não porque quero que saia esse, que entra aquele, porque também fui candidato, mas pelo abuso, pelo abuso que foi cometido com as pessoas que foram candidatas, pessoas de bem, gente que investe na cidade, que produz, que o processo eleitoral tem que ser num bom nível, num debate de ideias. Eles acabavam com a moral das pessoas, destruíam. Só não viu isso quem não quis. Agora, uma nova eleição nesse momento, embora tenha um monte de cidades realizando novas eleições agora, nesse período aqui, mês de maio, junho, os jornais estão publicando, por conta de irregularidades praticadas nas últimas eleições, mas uma nova eleição é um desgaste traumatizante, pelo amor de Deus. O que eu rezo, o que eu torço, me desculpe, o senhor deve ter os seus interesses, obviamente, políticos nessa história toda, o Tato deve ter os dele, mas com toda sinceridade, o que eu torço é que isso acabe logo, para que a cidade saiba se vai ficar com esse, com aquele ou com o outro. Agora, se chove no molde. Dizer também para o Vinícius, viu, Vinícius? Ou algum dos seus assessores que estão assistindo esse programa, que você está provando do próprio veneno. A tática de vocês, o que foi? Enquanto vocês estão no poder, maravilha. Quando vocês saem, vocês... Não estou elogiando nenhum governo que passou, dizendo que foi maravilha, porque não foi, mas vocês aniquilam. Eu vou lembrar aqui o governo Salomão, que o seu pai destruiu o governo Salomão. Destruiu o governo Salomão. Então, você está provando do próprio veneno, do estilo de política que vocês fazem, que é de atacar, que é de denunciar, que é o denuncismo. Se bem que a oposição em Marília não existe. Eu fiquei sabendo que ontem o Vinícius foi numa rádio dizer que a oposição... Quem é a oposição em Marília? Marília não tem oposição. Vocês estão aí soberanos, nadando de braçada, dominam a Câmara, dominam a mídia, dominam a mente das pessoas. Então, não tem... Agora, alguma outra questão ali isolada é porque vocês fazem isso com todo mundo. Muito bem. Vamos deixar para a justiça decidir. Aqui foi o desabafo político do Eduardo Nascimento, que digo é parte deste processo chamado Caso Vinícius. Quero mudar o assunto rapidamente de pato para gancho. Um avião fez um pouso de barriga agora há pouco no aeroporto aqui de Marília. Tem o site Visão Notícias do jornalista Klaus Bernardino, nosso amigo. A gente sempre se utiliza de imagens, inclusive publicadas nesse site, se tiver condições de colocar o avião. Eu estava próximo do aeroporto, momentos em que vínhamos para cá, esse avião fazia voltas e mais voltas sobre a pista do aeroporto, equipes de mecânicos, de salvamento, bombeiro, enfim, todo mundo já tinha ido para o aeroporto, graças a Deus não aconteceu nada de excepcional, foram passadas instruções para o piloto, apenas o piloto e uma outra pessoa estavam a bordo deste avião, modelo Curisco, um avião pequeno, né? E que acabou fazendo um pouso com tranquilidade. Eu peço até para a nossa equipe de produção, se possível for, entrar em contato com o aeroporto agora, apenas para que a gente possa saber se está tudo bem em questão de saúde, né, do pessoal que estava dentro do avião, das duas pessoas que estavam dentro do avião. O trem de pouso tinha dificuldade para baixar, travou, mas não totalmente, ele ficou, está vendo ali na imagem, ele ficou apenas parcialmente baixado. Isso é um problema, eu vou colocar aqui, comum, mas nem tanto, né? A gente não vê tanto avião com esse tipo de problema, mas já estava em avião que aconteceu esse tipo de coisa e dá um desespero, Eduardo Nascimento, que você não faz ideia, porque lá em cima você não tem onde pegar. Vou segurar onde? Vou segurar naquilo que vai cair. É difícil, mas graças a Deus parece que não houve nada de excepcional, graças a Deus e a perícia do piloto, as equipes todas. Peço que a nossa equipe aí de apoio na produção entre em contato do aeroporto para saber se está tudo bem em termos de saúde. Às vezes o impacto machuca alguém, aquela coisa toda, mas me parece que não foi nada disso. Mudando o assunto completamente, vou falar para essa câmera aqui.
pouco ou nada será mudado inicialmente no funcionamento administrativo do DAIM, segundo o novo diretor executivo João Carlos Polegato. Ele assumiu ontem no lugar do advogado e jornalista Francisco Manuel Giacha, que pediu exoneração ao prefeito. O Polegato disse ao Hora H que não pretende sequer mexer na equipe deixada pelo Giacha. Um dos complicadores para mexer em equipe, segundo o Polegato, é o salário muito baixo pago na autarquia, o que dificulta encontrar profissionais no mercado. Veja o que ele fala. Eu estou tomando par agora da parte financeira, né, que eu estava na parte técnica, né? E a parte técnica realmente tem muitas coisas para se fazer. E a parte financeira me parece que tem um certo probleminha aqui, inclusive de horas extras e tudo mais, né? Então nós estamos tentando adequar isso daí. Vou tomar ciência do que está acontecendo e futuramente vamos tentar acertar isso daí. O senhor acabou de tomar posse, mas já viu a sua equipe? Permanece o pessoal que estava antes? O senhor pretende fazer modificações importantes ou não? Olha, o Giacha vinha, o ex-diretor, né, ele vinha apertando o cinto, tudo, e nós vamos continuar com a sequência de trabalho dele e implementar algumas outras que a gente achar por bem, né, tecnicamente. Agora, a equipe permanece a mesma, pelo menos momentaneamente? A parte, vamos dizer assim, pública, é difícil você começar a mexer muito, né? Então, os salários nossos, é difícil você contratar um profissional para aquele cargo, né? Então, às vezes, você tem que correr em pessoas aposentadas já, porque, por exemplo, você vê um engenheiro aqui, é R$ 1.800. Então, é difícil você trazer um engenheiro que tem experiência no ramo, né? Então, a gente tem que ir atrás da nossa experiência e tentar pegar o pessoal que a gente conhece mais ou menos, né? Quer dizer, tirar o máximo do pessoal que já está aí trabalhando. Exatamente. E a colaboração dos funcionários, que parece que está todo mundo empenhado em resolver o problema do DAIM, né? Hora H. Aí, portanto, o Polegato dizendo que deve manter a equipe. O que você me diz, Eduardo? Você que está aqui no estúdio, é o nosso comentarista hoje aqui no programa. Ele vai manter até porque ele não tem autonomia nenhuma para mexer. Não, ele é o diretor executivo, claro que tem autonomia. Não tem autonomia nenhuma. O Polegato, tecnicamente, é um grande profissional. Inclusive, eu defendo que ele devia ficar no cargo que ele estava. Né? Que ele era o diretor de obras. Diretor de obras, que ele é competentíssimo. Agora, gestão e administração já é uma outra questão, mas como quem comanda o DAI é o gabinete, então pouco importa quem vai estar com essa nomenclatura de diretor do DAI. Você acha que o Giacha saiu por isso? Com certeza. Porque ele não conseguia ter a autonomia necessária para administrar o DAI? Com certeza. O Polegato foi diretor do DAI na gestão do Bugarelli, né? O diretor administrativo do DAI é o Martignon, que é do grupo do prefeito Camarinha. Então está tudo em casa, Bom, a polêmica jornada de trabalho de 12 horas por 36 de descanso, que foi implantada pelo Francisco Manuel Giacha, o ex-diretor executivo do DAI, para os funcionários que atuam na captação, reservação e distribuição de águas, substituindo a antiga jornada de 6 horas de trabalho por 24 de descanso, que gerava muitas horas extras, isso virou uma polêmica tremenda, os senhores devem se recordar, não deverá ser mudada essa jornada. Vamos ouvir o que é que fala o Polegato sobre o assunto. Essa parte era 6 horas por 24, fazia 2 horas extras, então o tribunal já vinha pressionando tanto o DAI como a prefeitura com excesso de hora extra, não estava aceitando mais, né? Então nós estamos tentando regularizar isso aí e o pessoal está colaborando bastante e sabe que a gente tem algumas medidas que têm que ser tomadas, né? Então a tendência é que permaneça desta forma que ficou. Exatamente, nós vamos conversar com o pessoal, com o sindicato, tudo, né? Então eles também tem que ter uma colaboração, né? E o sindicato está trabalhando também junto com a gente aí, tudo. Hora H. Bom, se tinham funcionários desses setores que eu citei, captação, reservação e distribuição, na expectativa, saindo o Giacha, assumindo um outro diretor, voltasse àquela carga horária, aquela jornada anterior, na verdade isso não deverá acontecer, até porque o próprio Tribunal de Contas já havia apontado que isso não podia continuar assim. Para finalizar, o Polegato confirmou que o DAIM seguirá o que já foi planejado pelo Giacha anteriormente. Vai captar água do Ribeirão dos Índios emergencialmente para abastecer a Zona Norte. Não vai acabar a obra da barragem que está sob júdice, tem um monte de problema, mas vai captar água, é bastante água, é água boa para tentar
paliativamente equacionar o problema da falta d'água em alguns bairros da Zona Norte, pelo menos até o final deste ano. O sistema deverá entrar em operação até o final do ano, aí no máximo, se não furarem novos poços profundos, em 1 ano, 2 anos vai estar faltando água de novo. Mas está dizendo aí o Polegato, novo diretor executivo do DAI, de que vai utilizar aquela verba que vem do orçamento do Estado, através de uma emenda do então deputado Vinícius Camarinha, hoje prefeito, me parece que R$1 milhão, para captar, fazer a ligação dessa água, mandar para um reservatório e usar a água do Ribeirão dos Índios. É isso mesmo, Polegato? A verba vem? A verba vem, mas também você tem que saber lidar com essas verbas aí. Então tem que ter um projeto, tem que ter licitação, e é uma das soluções paliativas, como você mesmo diz, paliativas, né? Porque ao longo do trabalho, ao longo do período, nós temos um plano diretor, né? Que a gente tem que tem que seguir o plano diretor para cada um não fazer alguma coisa que pensa da cabeça, né? Então nós temos um plano diretor. Nesse plano diretor nós vamos tentar, futuramente vai ter uns poços para abastecer a zona norte, para abastecer todas as áreas, né? Então, mas agora esse Ribeirão dos Índios também está nesse plano e até o final do ano seria uma medida paliativa, né? E acabaria com o problema de água, de falta d'água naquela região. Hora H. Tá aí, portanto, Ribeirão dos Índios terá água aproveitada, segundo o Polegato. E quanto à reunião do Conselho Deliberativo marcada para depois de amanhã, dia 7, não é dia 6 não, viu? Havia a expectativa que fosse dia 6, ela na verdade foi convocada para o dia 7, depois de amanhã, 16 horas. O Polegato não pretende mexer na pauta que foi deixada pelo Giacha. O assunto mais polêmico e visível desta pauta é aquele aumento do volume mínimo de consumo de água, de 5 metros cúbicos hoje para 10 metros cúbicos. Vamos ouvir o que é que fala o Polegato. Isso nós vamos conversar ainda com o prefeito também, né? E rever aqui com a parte técnica também, com a nossa parte jurídica, tudo, se realmente isso daí, que realmente é 5 metros cúbicos, é muito pouco, né? Então todos os departamentos de água do Brasil, o mínimo é 10 metros cúbicos, né? Que é o mínimo necessário, né? Então nós vamos rever isso aí. Se a gente não chegar a um acordo, marcamos nova reunião. Alguma coisa se ficar que eu estou assumindo agora, né? Eu não estava a par de todas as pautas, né? Então, se tiver alguma coisa fora do que a gente está pensando, a gente marca uma nova reunião. Hora H. Bom, talvez até pelo noviciato no negócio, chegou ontem, hoje ainda está esquentando cadeira, está meio desconfortável ainda o Polegato nessa posição de diretor executivo do DAI, né? Mas não vai mexer na reunião, na pauta do Conselho Deliberativo, mas se tiver outro assunto vai discutir com o prefeito. Quer dizer, várias vezes ele citou que vai discutir a questão com o prefeito, claro que o prefeito é o chefe, mas tem autonomia, ou deveria ter pelo menos o diretor da autarquia do Departamento de Água e Esgoto. Aí convocaria uma nova reunião. E aumentar esse mínimo, toda a cidade já tem 10 metros cúbicos mesmo, parece que não é nada assim tão... É uma forma de fazer aumentar a arrecadação sem ter que elevar o preço da tarifa, né, que subiria 17%. O Polegato, pessoa maravilhosa, tecnicamente falei para você, um grande profissional, não vai poder reclamar de dívida, até porque foi diretor do DAI por 4 anos, não tem como reclamar, né? E aí está acontecendo aquilo que a gente já previa, né? O secretariado do Vinícius, né, é composto, exceção ao Polegato, que foi do primeiro escalão do Bugarelli, os demais secretários, na sua grande maioria, salvo honrosas exceções, segundo e terceiro escalão da administração Bugarelli, então continua a mesma coisa. Eu acredito que vai haver pouca mudança em tudo que vinha acontecendo. Eu não vejo com muito otimismo, não, até porque as pessoas são praticamente as mesmas, né? Tá aí o Polegato que era e retornou. Bom, essa é a opinião do Eduardo Nascimento, ex-vereador, ex-presidente da Câmara, oposição ao grupo que está no poder. Mais para frente a gente traz alguma outra pessoa aqui ligada ao grupo que está atualmente ocupando a prefeitura, vai dizer o contrário, enfim, a democracia é uma maravilha exatamente Só para finalizar,
Os mais antigos dizem que quem casa com a viúva tem que assumir os filhos e não pode reclamar. Bom, então já que é essa história, rapidamente que eu tenho alguns minutinhos ainda, a situação financeira da Prefeitura ela é tão caótica que o secretário da Fazenda, Sérgio Moretti, acredita que a própria folha de pagamentos ficará ameaçada a partir de setembro. A declaração foi dada na audiência pública na semana passada, apresentando as contas do primeiro quadrimestre deste ano lá na Câmara. Nessa linha de raciocínio, o secretário deu outra má notícia para os servidores. Na atual campanha salarial, que ainda não acabou, aliás, nem começou, a Prefeitura terá de aumentar a arrecadação para conseguir honrar o índice da inflação, o INPC, que é obrigatório, dividido em 3 parcelas. Falou, ou aumenta a arrecadação, nem isso tem condições de pagar aquilo que está sendo proposto pelo prefeito Vinícius. Veja o que fala o Sérgio Moretti. Conseguimos pagar a folha com a receita que nós temos. Essa é a grande realidade nossa, certo? Apesar de falar, nós estamos acima. A realidade é que o prefeito não teria que dar aumento nenhum na situação que está hoje. Ele não teria condições de dar esse aumento. Nós estamos apostando na redução de despesa, no aumento da receita, para poder bancar esse aumento que ele enviou para a Câmara, essa proposta, certo? Essa é a grande realidade nossa. Hora H. Veja que o INPC é obrigatório, é constitucional, está na Constituição. Tem uma lei municipal obrigando a dar pelo menos a reposição da inflação pelo INPC. E ele falou, mesmo parcelando em 3 vezes, que os servidores não querem, que a Justiça já deu liminar, que não pode a Câmara aprovar isso aí, ainda assim diz que terá dificuldade para pagar. Agora veja só, antes até que o Eduardo Nascimento comente aqui, o salário dos servidores, mesmo sem reajuste, diz que a partir de setembro não tem jeito, que a arrecadação agora despenca na Prefeitura. Veja o que ele fala. Vamos ver então nós vamos conseguir. Se não, na metade a partir de setembro, outubro, não tem, o salário vai começar a ter comprometimento do salário. Essa é a real situação mesmo. Hora H. Então veja que os salários estão ameaçados a partir de setembro. Ele não escondeu dos vereadores que o questionavam sobre a economia no município, que o quadro é negro e vai ficar pior no segundo semestre. Veja. Nós conseguimos aqui até o mês de abril, maio, a gente estamos conseguindo sobreviver. Mas daqui para frente o quadro é negro, por quê? A arrecadação, a tendência agora é cair muito. Ela vai ficar em torno dos 22, 23 milhões mês. E a despesa acima dos 30 mensal. É aquele rombo de 10 milhões mensais mesmo que está sendo publicado aí, que está sendo informado. Hora H. E o Erval Rosa Seabra, vereador governista, conhece a administração, conhece a Câmara há 40 anos, ouviu tudo isso e concluiu o quê? Fala, vereador. Empenhados em atraso, nós temos 275 milhões de reais. Isso para mim e que esse ano nós já pagamos 40 milhões de atrasado. E tem mais 275 milhões. Eu acho que isso aqui não é nem a pré-falência, é a falência do município. Hora H. Bom, para encerrar o programa, quem vai encerrar é o Eduardo Nascimento aqui, que está aqui como comentarista. Esse número novo, 275 milhões de empenhos não pagos e 40 milhões já pagos de dívidas. Cada hora esse número é um, né? A lei de responsabilidade fiscal determina que um gestor público não pode deixar dívidas para o seu sucessor. Fala para o prefeito não pagar a dívida do anterior, ele não tem obrigação nenhuma de pagar. Até porque... Justiça, né? Isso, manda para a justiça e responsabiliza os responsáveis pelo rombo, é o que as pessoas estão cobrando. Fala de forma transparente, mostra os números de forma transparente. A Matra, um membro da Matra, questionou que em dezembro o ex-prefeito Ciro Toffoli disse que a dívida era em torno de 69 milhões. Em fevereiro, o atual prefeito, com o secretário Sérgio Moretti, assinou um documento que está de posse da Matra, que a dívida era de 71 milhões, agora estão falando em 300 milhões. Não paga a dívida dos anteriores, dos ex-prefeitos, dos ex-gestores, e manda para a justiça para responsabilizar, para que eles arquem com esse prejuízo. Não o município, não os marilienses. Precisaríamos uns 10 programas para discutir tudo isso. Não aconteceu nada com o pessoal que pousou forçosamente com o avião no aeroporto de Marília, tudo tranquilo, apenas danos na hélice, no trem de pouso, mas o avião vinha de Assis para cá para manutenção, agora já fica de vez, né? Muito obrigado a todos pela audiência, obrigado Eduardo Nascimento. Estou à disposição mais uma vez, obrigado. E um abraço. E comprovar com documentos, porque falar até papagaio fala. Quem casa com a viúva tem que assumir os filhos, é verdade. Um abraço, gente, até amanhã com mais um Hora H.